Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 54, que é o versículo base para estarmos meditando sobre este tema, os justiceiros. Lucas 9:54 é uma passagem muito pitoresca, que me chamou muita atenção, por conta de quem estava fazendo isso ou querendo isso. Eu vou explicar para os irmãos. Ao verem isso, Lucas 9:54, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quero que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Pois é, dois discípulos de Jesus, tá? Andando com Jesus. Mas o que aconteceu aqui? Jesus ia passando por uma aldeia de samaritanos, já na sua última viagem, por onde Jesus fosse passar agora, fazendo essa viagem em direção a Jerusalém, era a última vez que ele ia passar por esse local. Quando ele chegou numa aldeia de samaritanos, ele pediu para que os seus discípulos fossem à frente preparar a estada dele ali. Porém, os samaritanos não aceitaram Jesus entrar, bem diferente dos samaritanos do capítulo 4 de João, não é? Quando Jesus fala com aquela mulher de Samaria, os samaritanos pedem para Jesus ficar com eles ali mais uns dias, mas aqui os samaritanos não pediram. De repente, Pedro e Tiago e João têm uma ideia espetacular, evidenciar algo que muitas vezes está dentro do nosso coração, o desejo de fazermos justiça, ou de querermos que a justiça aos nossos olhos seja realizada na proporção que eu quero, não é? E aí eles têm essa excelente ideia. Eu acho impressionante como os discípulos eram meio sem noção assim, gente, porque chega para Jesus e pergunta, e ele está cheio de autoridade ainda, ele nem pediu para que Jesus fizesse isso, falou, eles estavam tão se achando, o Senhor quer que nós peçamos, né? Perguntaram-lhes aí, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Que são isso, senão justiceiros, né? Justiceiros querendo fazer justiça com as próprias mãos. Versículo 55, leia comigo, irmãos, olhe para esse texto. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Eu estou lendo na NVI, tá? Desculpa ter avisado aí, Mateus. Estou com a NVI hoje. Vocês não sabem que de espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. E foram para outro povoado. Meus queridos, eu quero chamar a atenção para vocês. E essa semana eu estava compartilhando isso com um querido, quando eu falei assim, duvide de você, duvide das suas motivações e duvide das suas intenções. Os discípulos aqui tinham quase certeza que Jesus haveria de ter a mesma percepção que eles tinham sobre os samaritanos, que era um povo totalmente marginalizado pelos judeus. Os discípulos até nem queriam que Jesus se envolvesse com isso, só liberasse eles para ele mandar descer fogo do céu ali, porque eles estavam diante de uma situação que eles achavam injusta. Eles conheciam tanto Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, o ensino de Jesus, que eles ficaram totalmente irados com aqueles samaritanos que não queriam receber Jesus na aldeia deles. E aí eles nos colocam diante de umas principais preocupações de Deus com relação a nós e na nossa vida aqui, de sermos separados por Deus para fazer o ministério que Jesus nos ensinou, que não é de destruir. E Jesus pegou e falou, e por que é pitoresco para mim? Por causa da presença de João aqui, irmãos. Por quê? João era considerado o apóstolo do amor, assim. João era um discípulo muito íntimo de Jesus. A Bíblia cuida de dizer que o discípulo a quem Jesus amava. Eu falei assim,
Se João, o apóstolo do amor, estava com essa disposição aqui, e nós, que muitas vezes, diante de uma situação de injustiça, nós queremos que a justiça seja feita, e muitas vezes nós agimos como justiceiros. Você pode estar dizendo assim, ó, não, eu não tenho esse problema não, mas eu vou te envergonhar aqui como eu vou me envergonhar. Gente, quando nós estamos assistindo um filme, você torce ou não torce para o bandido morrer? Você fica com raiva, cara, quando você vê ele apanhando, quando você vê você sente aquele, fala assim, a gente, diante das fantasias na TV, no cinema, revela algumas verdades que tem dentro de nós. Certa vez Davi teve uma experiência que ele quase caiu na armadilha da justiça própria. Quero só lembrar para vocês o que aconteceu com Davi lá em 1 Samuel, capítulo 25. Vocês, dê uma ida lá, por favor, irmãos. Certa vez, eu vou contar essa história para vocês aqui no capítulo 25, versículo 30 e 31. Olha o que Davi está ouvindo aqui de uma mulher. 1 Samuel 25, 30 e 31. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, a mulher falando para Davi, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso, de ter derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da sua serva. Quem está aqui? Davi, certa vez, com os seus soldados, chegou próximo de um homem muito próspero, chamado Nabal, e foi pedir proventos para aquele homem, a quem Davi sempre tratou com muito respeito e protegendo ali toda a sua fazenda. Quando ele pede para Nabal dar proventos para ele e os seus guerreiros, Nabal nega. E Davi mostra então uma coisa muito séria. Ele se acha injustiçado. Davi mostra aqui, estou contando apenas o contexto para vocês, como muitas vezes é difícil para nós ouvirmos um não. Dois homens ali mostrando a sua insensatez. Nabal poderia ter dito sim para Davi, não soube dizer o sim, mas ele poderia dizer não também. Ele não era obrigado a fazer aquilo, mas foi insensato, foi injusto para com aquele que o protegia. Depois vocês podem conhecer a história. Mas Davi não soube ouvir o não, e porque ele não soube ouvir o não, ele se dispôs, irmãos. A promessa de Davi era o seguinte com seus soldados: não ficará ninguém vivo da família de Nabal. Aí essa mulher tão sábia, que depois veio a se tornar até esposa de Davi, o nome dela Abigail, correu à frente, levou os proventos para Davi, pediu perdão para ele e lhe deu esse conselho aqui, ó. Quando o Senhor te colocar no trono, que você não vai sentir remorso de ter sido exagerado, de ter matado pessoas inocentes. E Davi ouviu esse conselho. Mas qual foi o desejo? Por que Davi estava revoltado aqui? Porque ele não soube ouvir não. E algumas vezes, queridos, nós não sabemos ouvir não e vamos retalhar. Me falou não? Vai ver só. Quando for a minha vez, nem adianta pedir, nem adianta falar. Parece, aqui Davi estava vivendo uma situação extrema, não é? Mas a gente faz isso no cotidiano. A gente quer se vingar, a gente quer fazer justiça. Quando chegar a minha vez. E essa é uma das preocupações de Deus para conosco. O Senhor tem uma preocupação para que você vigie o seu coração, para que você não procure
em momentos da sua vida, ser um justiceiro, fazer justiça com as suas próprias mãos. Davi quase caiu no erro de ter as suas mãos manchadas. Tiago e João aqui, o apóstolo do amor, gente. Eu amei ver João aqui, falar assim, João deu essa pisada na bola, dava bem assim, a gente pode também, né? Mas João e Tiago, pedindo uma coisa totalmente fora do propósito de tudo que eles tinham já aprendido com Jesus. E deixa eu entregar os discípulos aqui para Jesus, para vocês. Eu acho muito interessante quando eu estou lendo o Novo Testamento, eu fico perseguindo os discípulos assim. Todas as vezes que os discípulos têm a chance de demonstrar com quem eles estavam andando, eles mostram totalmente ao contrário. Eu falei, será que eu sou assim, gente? Será que nós somos assim? As oportunidades que eu tenho de provar quem é a minha fé, quem é o meu Senhor, eu vou lá e mostro totalmente ao contrário. Não procure ninguém não, duvide de você, se você não faz o mesmo. Olha os discípulos, poucas passagens, é bem rápido assim, estão trazendo as crianças para Jesus, os discípulos, não, né? O cego gritando lá, pedindo para Jesus curá-lo, os discípulos mandando o ceguinho ficar quieto, sabe, nenhum deles entrou assim ficou do lado de Jesus. E aqui, Tiago e João, com uma disposição, irmão, de fazer algo terrível, de destruir uma aldeia inteira. Eram os dois discípulos pentecostais de Jesus, né? Quer que manda descer fogo do céu? Fogo é coisa dos pentecas, né? Então, queridos, é interessante. Aí vem Deus no Evangelho com a sua preocupação para conosco. E aí quero compartilhar com vocês esse ensino para limparmos, para evitarmos, para não cairmos na armadilha de sermos justiceiros. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, por favor. Gente, é muito interessante esses o final desse capítulo, quando o Senhor vem deixar bem claro assim, ó, se preocupe com isso aqui. Mateus 12, Romanos 12, desculpa, não sei porque eu estou falando Mateus 12, é Romanos 12. Queridos, a partir do versículo 14, na verdade eu quero só fazer uma propaganda aqui, do capítulo 12 de Romanos, que é um dos melhores capítulos assim, para a gente ver, nos centrarmos melhor. A partir do versículo 9, começa alguns conselhos aí para nós, mas eu quero que vocês atentem para o versículo de número 14. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Primeira preocupação com Deus, que nós não retalhemos, que nós não nos vinguemos, que nós não façamos justiça com as próprias mãos. Eu quero dar para você ver como que a Bíblia te compreende. O seu sentimento é inevitável, mas a sua ação é evitável. Você pode estar chateado, mas você não precisa amaldiçoar, você não precisa murmurar. Entrega para o Senhor. Senhor, cuida dessa situação. Vamos continuar lendo. Alegre-se com que se alegre, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Agora vem a questão da preocupação com Deus para conosco. Não retribua a ninguém mal por mal. Não retalhe, não faça justiça. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Agora vem o versículo de número 18, que é um desafio para nós, mas ele tem uma compreensão. Olha o que a Bíblia diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, da tua parte, você vai fazer todo o possível para viver em paz. Você pode ter a crise do salmista no Salmo 120, abra o Salmo 120 lá que você vai ver,
o salmista com um problema aqui, ó, versículo 7, Salmo 120, versículo 7. Você pode ter esse problema aqui, ó. O salmista diz assim no Salmo 120, versículo 7: eu sou pela paz, mas se falo de paz, eles são pela guerra. Tem hora que não depende de você manter a paz, tem hora que não está no seu controle isso, mas da tua parte, seja sempre pela paz. Uma das bem-aventuranças é essa: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O crente que gosta de botar fogo, jogar mais lenha na fogueira, não é um pacificador. Então, olha só, quando depender de você, tem uma Bíblia que diz assim: enquanto depender de você, faça tudo. Então, tiver na sua dependência, faça tudo. Tem hora que não depende de você. Por isso, queridos, é que há uma preocupação de Deus para você confiar. Olha só o que Deus vai te dizer. Olha o que o Evangelho vai continuar dizendo aqui para você. Versículo de número 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema muitas vezes é o problema de Jonas. Sabe qual foi a decepção de Jonas? Com o amor de Deus. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, por isso que eu não quis vir a Nínive. Muitas vezes, quando a gente fala assim, que Deus não vai fazer do jeito que você quer, o castigo não será na sua proporção, você vai achar que Deus foi. Por isso é que muitas vezes nós queremos tomar alguma atitude. O que a Bíblia está fazendo? Entregue isso para o Senhor. Deus conhece a proporção, Deus sabe o que é justo. Há uma expressão no hebraico sobre o nome de Deus, que é esse nome aqui, ó, Yavé Tsidekinu, ou Yavé Tsidikeno, que é a mesma coisa assim: o Senhor é a justiça, eu sou a justiça. Então por isso é que a preocupação de Deus é: deixa comigo isso, não tome nenhuma atitude, não amaldiçoe, não se vingue, não retalhe, não faça justiça com as suas próprias mãos. O que Pedro, o que João e Tiago queriam, era que eles fossem os justiceiros ali, porque eles acharam injusto o que aqueles samaritanos estavam fazendo com Jesus. Aí Jesus repreende aqueles discípulos, e os discípulos sempre, eu fico me perseguindo com os discípulos, eu falo assim: será que a gente faria isso? Duvide de você, pode duvidar, peça para Deus a capacidade para você acertar. Vamos continuar. Amados, nunca procure se vingar, minha é a vingança, diz o Senhor. E o último versículo dessas recomendações, lá no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E nós temos uma arma poderosíssima para vencer o mal com o bem: a nossa oração verbalizada, alta, para que você ouça, para que Satanás ouça e para que quem precisar ouça. Muitas vezes as pessoas não ouvem, mas queridos, quando você estiver disposto a enfrentar uma situação em que você foi injustiçado, os seus lábios precisam verbalizar a palavra de bênção contra aquele que causou a injustiça. Você vai entregar para o Senhor: Senhor, eu não vou tomar nenhuma atitude. Lute com uma frase que é muito presente na nossa vida de justiceiro. Você vai ver só, um dia atrás do outro, o mundo dá voltas. Essa é a frase do justiceiro. Você já falou alguma vez? Eu já.
E a gente fica torcendo para chegar o dia. Agora, gente, Deus está preocupado com esse nosso coração. Deus está nos chamando, o Evangelho está nos chamando a atenção, Jesus está nos chamando a atenção. Quando a gente olha para a disposição de João, e João me chama muita atenção por quem ele era, né? Quem mandou receber esse rótulo aí de discípulo do amor, né? Mas Tiago, com uma disposição de ir totalmente contra o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, que não é de destruir. Então, quando nós olhamos para a exortação dessa noite, quando nós temos uma disposição assim, falar assim, que a palavra de Deus venha me chamar a atenção disso, saiba, Deus está preocupado. Não se sinta mal, tá? Por diante de um filme aí, você torcer pela morte do bandido. Calma, só essa fantasia. Só na vida real não faço o mesmo, né? Mas o que acontece é o seguinte: é muito bom a gente saber disso, para que nós tenhamos uma necessidade, para que nos desafios de nossas vidas, nós não façamos como quase Davi fez. Leia essa história de Davi, gente, do capítulo 25 de 1 Samuel, até o final, para vocês verem. Quase Davi fez, a disposição aqui de Tiago e João, e a preocupação do Senhor conosco, quando Ele começa a nos trazer esse princípio bíblico, de jamais deixar-nos vencer pelo mal, querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas vamos, pela capacitação do Espírito Santo, vencer sempre o mal com o bem.